Sinto o peso dessa lógica invisível que nos envolve desde o despertar, como um véu translúcido que se desenha sobre cada momento. É quase imperceptível, mas ali está, a razão transformada em algema sutil, margear cada gesto e decidir o tom exato de nossos pensamentos. Weber nos mostra esse ideal tipo da racionalização. Essa máquina que promete domínio e clareza, mas que, na verdade, engessa o desejo e arruína o ritmo natural do nosso ser. Há um grito surdo por espontaneidade escondido em cada rotina minuciosamente cronometrada, um sussurro que diz: lembra-te de voar sem pensar nas correntes do vento. E, ao mesmo tempo, Durkheim nos lembra que somos movidos por fatos sociais, hábitos quase cerimoniais que vestem nosso corpo e moldam nossas decisões sem que percebamos, como se uma moda silenciosa nos convencesse a vestir a armadura da eficiência, ignorando a ternura do imprevisto. Sentimos-nos sufocados por esse excesso de razão, por esse impulso de transformar o mundo em um imenso relatório a ser completado, e em algum lugar do peito pulsa o desejo de recuperar a centelha viva da autenticidade, aquele lampejo de espontaneidade que faz cada instante se revelar como um milagre inesperado. Quando traçamos itinerários até para o café da manhã, quando cronometramos o tempo de respirar, construímos uma gaiola de compromissos que se fecha a cada segundo calculado. É como se tivéssemos encarcerado nossa própria alma em um relógio implacável, onde cada tic-tac dita não apenas o ritmo das horas, mas o ritmo de nossos sentimentos. Weber diz que o espírito da eficiência nasceu na modernidade para maximizar lucros, mas hoje ele estende seus tentáculos para exaurir nossa liberdade. Programamos até as pausas, encaixamos encontros em planilhas, traduzimos conversas em dados a serem analisados mais tarde. E, ao chegar ao fim do dia, percebemos que vivemos para cumprir relatórios internos e externos, ficando sem tempo para olhar nos olhos de quem amamos ou para sentir o gosto do vento contra o rosto. É nesse instante que sentimos o vazio, um eco frio na garganta, o corpo pedindo licença para respirar sem responsabilidade. Há um desencantamento profundo quando nos acostumamos a ver cada experiência como um checklist a ser completado. A primeira viagem de mochila, repleta de surpresas e encontros fortuitos, contrasta como um universo paralelo ao roteiro exaustivo de férias programadas em apps. Antigamente, cada curva de estrada era um convite ao mistério. Hoje, cada ponto turístico virou um código a ser escaneado, uma foto a ser postada, uma curtida a ser contabilizada. Perdemos a magia do imprevisto, o arrepio diante do desconhecido, o sabor cru da aventura que não se renderia a mapas. Tudo vira previsão, cálculo, despojando a vida da sua essência selvagem. Nesse desencantamento, o mundo se torna um arquivo em PDF, desprovido de poesia, onde cada nova experiência é apenas mais um item riscado de uma lista fria e esquálida. Adentramos então na burocracia interior, um formulário mental sem margem para resposta espontânea. Criamos regras rígidas. Não posso falar sem pensar 3 vezes. Só participo se houver resultado concreto. E a partir daí, deixamos pouco espaço para a imaginação. Tornamo-nos carimbos humanos, circulando por atos padronizados, perdendo o hábito de respirar sem cronômetro. Cada emoção parece exigir um selo de aprovação, cada gesto um protocolo. E, no silêncio dessas normas interiores, sofre nossa criança interior, aquela parte de nós que dançava na chuva sem exigir justificativa ou retribuição. A burocracia, antes vista como algo externo, invade nosso templo interno, adoece nosso repertório afetivo e nos afasta de um contato puro com a vida. Vivemos na tirania do cálculo emocional, medindo felicidade em curtidas, amor em horas de videochamada, sucesso em números que sobem ou descem numa tela. Quantificamos até a intensidade do nosso bem-estar, como se a alma fosse uma planilha onde se registram ganhos e perdas semanais. E quando não atingimos a meta invisível, 100 sorrisos, 19 posts, 7 metas de gratidão, sentimos que falhamos, que somos insuficientes. A relação entre seres humanos se transforma em estatística e o afeto se torna mercadoria de um mercado digital que nos avalia a cada deslizar de dedo. É nesse cenário que a depressão silenciosa encontra terreno fértil, onde a comparação se alastra e a autoaceitação é adiada indefinidamente por não caber em nenhum gráfico, mas há uma rebelião silenciosa acontecendo em cantos inesperados, gestos de irracionalidade que florescem como pequenas fagulhas de liberdade. Dançar sem música, escrevendo cada passo com o corpo e o coração.
preparar um jantar improvisado com ingredientes desaparelhados, correndo ao sabor da intuição, desenhar num guardanapo uma paisagem inventada que nada tem a ver com selfie ou selfie anterior. São atos genuínos, ecos de uma revolta interior, resistência contra o esmagamento das métricas. Coletivos organizam festas sem programação, encontros que dispensam agenda, onde o convite é apenas estar presente. Nesses ritos improvisados, reencontramos o pulso selvagem do tempo, aquele que não se alinha a relógios, mas que pulsa dentro do peito como um tambor primordial. Ao permitirmos esse contraponto, descobrimos que a espontaneidade cura a rigidez de nossos pensamentos. Quando soltamos a planilha mental e deixamos que o corpo diga o que quer bailar, sentimos o sangue vibrar com uma energia renovada. Há uma alegria simples em olhar o céu e permitir que nuvens inventem formas, em conversar com um amigo sem roteiro, em beber um gole de água como se fosse o primeiro. Esses momentos não se enquadram em protocolos, não geram estatísticas, mas geram vida, e ao vivê-los, resgatamos a conexão com nossa essência, aquela fonte perene que não se cansa de convidar para o improviso, para o fluir sem controle. Esse processo de rebelião silenciosa nos reconecta com ritos espontâneos que Durkheim celebraria como fundamentos da coesão social verdadeira. Reunir-se sem pauta, confraternizar apenas pela presença, compor canções que surgem do momento, tudo isso restabelece laços mais profundos que qualquer contrato formal. E, como Marx indicaria, romper com a lógica do cálculo é um ato de enfrentamento à alienação que nos reduz a meras peças de uma engrenagem produtivista. Ao renunciar ao valor de troca interno, a meritocracia afetiva de merecer amor, reencontramos o valor de uso, o prazer simples de existir junto, sem exigências mercadológicas. Por isso convido você a experimentar, ao longo desta semana, um momento por dia livre de qualquer resultado. Escolha um ritual improvável. Plantar uma semente sem esperar colheita imediata, caminhar sem rumo definido até que o corpo decida a direção, escrever uma carta sem destinatário certo só para ouvir o som das palavras saindo do coração. Observe como sua energia muda quando tira o peso da produtividade de cada gesto. Sinta a leveza que se instala ao perceber que não é preciso justificar cada emoção, nem converter cada instante em índice de sucesso. Há uma liberdade suave que brota na entrega. Entrega ao fluxo, ao vento, às próprias raízes que nos lembram de onde viemos, da terra selvagem onde a vida pulsa antes de ser vigiada. Ao concluir essa jornada de pequenos atos, talvez você descubra que a razão pode ser companheira gentil, mas não precisa governar cada passo. A lógica calculista, quando reconhecida, perde seu poder absoluto e se transforma em instrumento a serviço do cuidado. A espontaneidade, por sua vez, torna-se um dom que exige prática, um músculo a ser exercitado. Permita-se então viver sem perguntar primeiro se faz sentido no relatório da vida. Deixe que o mundo se revele em nuances inesperadas, que a surpresa seja parte da melodia do existir. E ao final, perceberá que a gaiola se abriu. E você, enfim, respira livre, cidadão de um tempo que pertence tanto ao relógio quanto ao infinito que pulsa em seu peito. Sinto a presença do tempo fluindo dentro do corpo, como um rio que esculpe margens invisíveis em nossos ossos. Porém, não deixemos que o relógio dite a cadência do pulsar interior. Imagine o instante em que você ergue o olhar e encontra aquela luz que atravessa a janela, traçando filamentos dourados sobre a pele. Nesse momento, não há passado nem futuro. Existe apenas o aconchego do agora, um sopro de existência que se oferece sem cobrança. Permita-se sentir o calor suave deslizando pela nuca, o perfume sutil de uma lembrança infância que desperta a melodia esquecida de uma risada cristalina. Não há planilha que mensure essa doçura, não há gráfico que aponte o índice de contentamento que brota no peito. Esse é o valor de uso da vida. Brilhar sem contabilizar. Respire fundo, sem pressa. Sinta o ar preenchendo cada canto dos pulmões, expandindo-se num ventre que se abre para acolher possibilidades. Ao expirar, libere o peso de expectativas alheias, o fardo de normas que não lhe pertencem. Cada sopro é um convite para habitar a própria essência, para reencontrar aquele hábito ancestral de simplesmente ser. Perceba como o corpo responde. Um relaxar de ombros, um afrouxar de mandíbulas, um involuntário "ah" de alívio que escapa dos lábios. E nesse espaço de suspensão entre inalação e exalação, reside um santuário.
seu lugar sagrado, livre de estatísticas, aberto só ao sentimento. Lembre-se de quando criança você corria descalço na grama orvalhada, sentindo cada brisna úmida tocar a pele dos pés, despertando um riso espontâneo sem motivo aparente. Traga essa lembrança à tona e perceba, nada se perdeu, apenas ficou soterrado sob camadas de obrigações. Ao descalçar-se novamente no solo fértil da vida, reencontra-se aquela fonte primal de alegria, onde cada passo aparece como um afago na alma. Deixe que a terra conte histórias antigas de dons ocultos, que seu corpo resgate a memória da dança pura, germinal, sem pauta nem partitura. Agora, visualize um momento cotidiano, tomar um café, caminhar até o ponto de ônibus, lavar a louça, e transforme-o em ritual de presença. Notice o calor da caneca envolta pelas mãos, o aroma que se desprende como um véu perfumado, o tilintar da colher batendo na cerâmica. Deixe seus sentidos beberem cada detalhe com a curiosidade de um explorador descobrindo um mundo até então invisível. Ali, no banal, reside a centelha do extraordinário, quando o cérebro enfim se permite desligar do modo tarefa e acender o modo viver. Por vezes, sentiremos o velho impulso de voltar ao piloto automático, de buscar segurança no previsível. Mas é justamente aí que mora a oportunidade de reinventar-se. Quando a tentação do costume sussurra para aceitar a mesmice, respire fundo e escolha o improviso. Vire à direita, onde sempre viraria à esquerda. Converse com um desconhecido. Compartilhe um sorriso sem razão. Invente uma pequena poesia para si mesmo e repita-a baixinho como um mantra leve. Cada ato de ousadia interna desmantela um grilhão invisível, desata nós de conformismo e promove o novo em nossa paisagem mental. E quando o mundo externo nos empurrar de volta à escala de desempenho, metas, prazos, dashboards, lembre-se do seu pacto interior, do dia em que decidiu ser alquimista de sensações, tecelão de momentos não numeráveis. Permita-se pausar, mesmo que brevemente, e fazer silêncio. É nesse silêncio que despontam respostas não programadas. A ideia criativa que surge como lampejo, a palavra amiga que conforta o coração, o insight que dissolve um padrão de pensamento enrijecido. Silenciar é recusar-se a obedecer ao tirano do relógio e resgatar a voz suave do coração. Sintam, por fim, a gratidão brotando como flor tímida em terreno fértil. Não a gratidão que precisa ser registrada em diários estratégicos, mas aquela espontânea que surge ao sentir-se vivo e presente. Agradeça a si mesmo por cada gesto de coragem, por cada vez que escolheu sentir em vez de calcular. Permita-se acolher cada erro como parte do ensaio maior, cada tropeço como dança não ensaiada, cada lágrima como chuva purificadora. E, ao cultivar essa gratidão livre de métricas, descobrirá que seu campo interno se torna um jardim perene, onde a espontaneidade floresce em cada estação. Com esse novo olhar, o mundo volta a pulsar com mistérios primordiais. O brilho da gota de chuva suspensa na folha, o som distante de pássaros que anunciam manhã sem script, o aroma terroso que sobe após a chuva. Cada detalhe se torna sagrado, convidando-o a lembrar quem você é. Não um executor de tarefas, mas um ser que sente, cria e se maravilha. E ao reencontrar essa verdade, perceberá que a racionalidade, embora útil, é apenas uma das cores na paleta infinita da experiência humana. Que esse roteiro interno se estenda além de hoje, que cada dia seja um convite à dança inesperada, ao poema não escrito, ao gesto livre. Deixe que seus passos e seus suspiros componham uma sinfonia sem partitura fixa, onde a melodia se renova a cada acorde do coração. Respire, sinta, baile, e descubra que, ao abrir mão de calcular cada movimento, você redescobre o milagre constante de estar vivo. Permita que, a cada amanhecer, você recobre um pedaço maior de si mesmo, como flores que se desabrocham em estágio contínuo de revelação. Ao despertar, antes de mergulhar na enxurrada de obrigações, feche os olhos e sinta o corpo pulsar sob os lençóis. Cada batida do coração, um convite para a presença. Alongue-se sem pressa, percebendo as vértebras que se encaixam como elos de uma corrente viva, soltando-se da rigidez acumulada. Sinta a pele despertar, cada célula trazendo a memória do instante primeiro, em que tudo era espanto e descobrimento. Permita-se, então, tomar um copo d'água com plena atenção. Observe o vidro reluzindo à luz do quarto, o líquido deslizando pela garganta,
purificando o organismo e inaugurando um ritual de cuidado com você mesmo. Nos momentos em que o dia se enche de demandas, faça uma pausa intencional. 3 minutos para fechar os olhos, pousar a atenção na respiração e verificar como está o corpo. Perceba se há tensão no maxilar, rigidez no pescoço, aperto no peito. Ao notar qualquer desconforto, direcione um suspiro consciente para aquela região, como se o ar trouxesse um bálsamo para dissolver o nó. Esses instantes de autocuidado não consumirão muito tempo, mas acumularão reservas de bem-estar que nutrirão sua energia criativa e emocional. E cada vez que retornar à tarefa, será com maior lucidez e leveza, pois terá reafirmado seu direito inalienável de existir além das metas. Ao se relacionar com os outros, adote o gesto de perguntar antes de pressupor, de escutar antes de concluir. Observe o som da voz do outro, não apenas as palavras, mas as pausas, as inflexões, o peso de cada sílaba. Deixe que esse mergulho empático o desarme da pressa de oferecer respostas prontas e abra espaço para a sutileza dos silêncios partilhados. Muitas vezes, o acolhimento genuíno floresce no ouvir profundo, no gesto de guardar o sofrimento alheio em um lugar seguro, longe das estatísticas de eficiência. Assim, você desmonta o cálculo utilitário das relações e reaviva a morada sagrada do afeto sincero. Quando sentir a mente se dispersar em listas intermináveis, convide-a para um passeio imaginário por uma paisagem que lhe acalme. Pode ser um bosque úmido, onde o aroma de terra molhada enche o peito, ou uma praia deserta, onde o vento esculpe arabescos na areia. Percorra esse cenário com todos os sentidos. Repare o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o contraste entre a areia macia e o frescor da brisa. Cada detalhe compõe um mosaico que retira seu cérebro do modo operacional e o reacende no modo viver. Ao retornar ao presente, perceberá a mente mais calma, como uma superfície de lago em que o silêncio devolve clareza às suas imagens refletidas. Nas tarefas criativas, resista à tentação de julgar cada ideia antes de permitir que ela respire. Ofusque, por um momento, a voz interna que exige perfeição e abra espaço ao fluxo livre de pensamentos. Escreva sem olhar para trás. Desenhe sem se importar com proporções exatas. Cante sem afinar, movimente-se sem coreografia. Esses atos de entrega espontânea ativam centros cerebrais de recompensa que alimentam a motivação mais profunda, aquela que não depende de elogios externos, mas do prazer inerente à criação. E à medida que praticar esse abandono criterioso, perceberá que ideias mais inovadoras e genuínas surgem quando você permite ao inconsciente manifestar-se sem filtros. Um outro caminho de resgate da espontaneidade é o contato com a natureza. Se possível, caminhe descalço em um parque. Sinta a irregularidade do solo, os pequenos seixos pressionando a sola dos pés. Toque a casca de uma árvore. Reconheça sua textura única, sua história gravada em linhas e sulcos. Leve as mãos à água de um rio ou fonte. Perceba a temperatura, a fluidez, a reverberação dos pequenos redemoinhos. Esse toque direto restabelece uma conexão ancestral que a civilização burocratizada tenta ofuscar, lembrando-nos de que somos, antes de tudo, seres integrados a um ecossistema vivo e pulsante. Em seu espaço íntimo, crie um santuário de pequenos ritos sem objetivo definido. Acenda uma vela pela manhã, deixe a chama tremeluzir diante de você como um ponto de voo interior. Prepare uma infusão perfumada, permita-se contemplar o vapor subindo como dança erótica entre as moléculas do ar. Coloque uma música instrumental suave e deixe o corpo mover-se livremente, sem coreografia, como se o som fosse líquido e o corpo, recipiente que toma a forma da emoção. Esses ritos ativos são âncoras de presença, pontos de parada para que o dia não se dissolva em fragmentos acelerados, mas guarde tessituras sensoriais. Ao final de cada dia, reserve um momento para agradecer ao que foi vivido sem pedir que tenha sido diferente. Acolha os erros como mestres disfarçados, as falhas como caleidoscópios que revelam novos ângulos de si mesmo. Reconheça cada gesto espontâneo que houve em sua rotina, cada vez que você se permitiu hesitar, errar, tentar outra direção. Essas pequenas demonstrações de liberdade interna são marcos de transformação, momentos em que você plantou sementes de uma existência menos aprisionada e, plantando-as todos os dias,
verá brotar com o tempo um jardim interior onde a espontaneidade floresce em abundância, que então a racionalização estrita deixe de ser prisão para se tornar ferramenta, uma lâmina que corta o supérfluo, mas sem ferir a leveza, sem diluir o encanto. Use a razão para planejar seus compromissos, mas estabeleça também zonas de intocabilidade, territórios onde nenhuma lista entre, defina horários para criar, para sentir, para simplesmente existir, e veja como esses horários prolongam-se naturalmente, invadindo o restante do dia com cores mais vivas. Assim, a burocracia externa serve ao cuidado interno e não o oposto. E ao chegar a este instante de encerramento, lembre-se, a jornada para recuperar a espontaneidade não se esgota em um roteiro ou em 7 dias de prática. Ela se renova a cada escolha consciente de resistir ao cálculo que quer reduzir a vida a números. A cada suspiro deliberado, a cada pausa presente, a cada risada emergindo sem aviso, você diz não à prisão invisível dos relatórios mentais. E nesse gesto, reencontra a centelha primordial de quem realmente é. Um universo inteiro pulsando dentro de um corpo. Uma sinfonia única que não cabe em planilhas, mas que reverbera por onde passa, convidando outros a se libertarem também. Assim concluo este roteiro que é mais um sussurro do que uma cartilha, uma chama que você pode carregar consigo e reacender sempre que sentir a sombra da rotina sufocar a alma. Leve-o no gesto de abrir a janela, no sorriso que surge sem razão, no toque de mão sem protocolo, e descubra que, ao viver sem calcular cada passo, você retorna ao milagre de existir, integral e livre, cidadão de um tempo que mescla o tic-tac do relógio ao canto bruto das estrelas. Respire, sinta, ouse e reconheça por fim que a liberdade que busca já habita seu peito, pronta para explodir em uma dança infinita de possibilidades.